Número 22. Ele ressuscitou. Podemos sentir a sua presença. Glória a Jesus. Aproveitando o momento, quero aqui agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Também o pastor presidente, pastor Antônio, pela confiança designada também ao pastor Jackson. Muito obrigado pelo convite. Alguns convites já foram feitos, mas diante da grande responsabilidade não foi possível estar atendendo. Mas aprove a Deus, nesta noite, estarmos aqui juntos para a glória de Deus. Quero agradecer também a minha retaguarda, todos os obreiros, amém, pela recepção, que Deus continue abençoando cada um de vocês, a recepção calorosa dos nossos irmãos que, de bom grado, têm nos recebido aqui nesta casa. Também minha digníssima esposa, pela intercessão, pela disjuntora, que está sempre me apoiando no ministério. Que Deus continue dando graça também à minha filha e todos que aqui estão. Diante do lado de um grande homem de Deus, há sempre uma grande mulher. Eu mencionando cada pastor, cada obreiro aqui, estou mencionando também as esposas. Que Deus em Cristo vos abençoe de forma maravilhosa. Todos acharam? Diga amém. Capítulo 22, versículo 15, diz assim. Começando pelo 14. É chegada a hora. Pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Podei-vos assentar. Queridos irmãos, eu quero aqui, em rápidas palavras, porque nós temos o momento da celebração da ceia do Senhor. Já ouvimos louvores, já se alegramos como verdadeiros adoradores. E nesse momento, é o momento da preciosa palavra de Deus. É do conhecimento de todos, leitores das Sagradas Escrituras, que Jesus, ele veio de Deus, sendo Deus, estava cumprindo uma missão, e ao término da sua missão, ele ia estar retornando a Deus. E é bem verdade que nós sabemos que, como Pedro disse em Atos capítulo 10, versículo 38, dizendo como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, cumprindo a missão, estava ensinando sobre o reino de Deus, curando diversas enfermidades, doenças. Jesus estava libertando aqueles que estavam oprimidos, debaixo do império de Satanás e os demônios. E o texto nos diz, dentro do Evangelho, que Jesus, uma multidão o seguia, o acompanhava. E por várias vezes, Jesus, ao curar, ao libertar, Jesus multiplica os pães e peixes.
e a multidão lhe acompanha. Chegou alguns momentos que Jesus está na sinagoga e Jesus opera ali na sinagoga. O momento que Jesus agora não pode mais pregar na sinagoga, sai da sinagoga e Jesus agora está na casa ou em casas. E a casa onde Jesus estava lotava de pessoas, porque pessoas queriam ouvir o seu ensinamento, as suas palavras, a ponto de Jesus realizar milagres e pessoas dizerem: que profeta é esse? Que homem é este? Nós observamos que, diante desse texto que nós lemos, nós observamos que Jesus, ele deseja, ao final do seu ministério, ele deseja agora participar da Páscoa, dando início à ceia do Senhor. Jesus agora, ao final do seu ministério, aproximadamente 3 anos e meio, onde Jesus começou com 30 anos e durante este período ensinando, pregando, libertando, e agora no final, Jesus sabendo o que ele ia passar, o que ele ia enfrentar, Jesus agora fala com os seus discípulos dizendo: olha, preparai um lugar, preparai um ambiente. E Jesus manda 2 dos seus discípulos, conhecidos como João e Pedro, e eles vão preparar um ambiente, um lugar. E quando o texto diz que eles foram, ao receber a ordem de Jesus, o texto diz que Jesus dá um sinal para eles dizendo: olha, quando vocês chegarem na cidade, vocês vão ver um homem que ele vai estar levando um cântaro. Vocês seguem este homem e ao chegar à frente, vocês vão perceber que este homem vai ter acesso a uma casa. E chegando na casa, no versículo de número 11, capítulo 22, diz: direi ao pai da família da casa, o mestre te diz, aonde está o aposento que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Jesus, na sua presciência, está avisando os discípulos, sabendo o momento em que os discípulos iam realmente deparar com aquele homem. E não era costume da época de um homem levar cântaro. O homem, quem era costume de levar cântaro, eram as mulheres. Mas o texto diz que os homens levavam odres. E agora Jesus está falando algo na sua presciência, algo que ia acontecer. E eu acho interessante, Samuel, porque os discípulos, a caminho, eles poderiam, de repente, acontecer algumas situações. E, de repente, poderia atrasar. Mas Jesus está dizendo que iria acontecer da maneira independente da interferência, independente do obstáculo. Aquilo haveria de acontecer. O que eu entendo? Que todas as coisas, principalmente dentro da vida de Jesus, está dentro de uma agenda do Pai, dentro do propósito do Pai. Tudo está no tempo certo, no momento certo. Ainda diante das perseguições, ainda diante de alguns homens que vieram para tentar prender, matar, Jesus não podia. Por quê? Porque tudo estava de acordo à vontade de Deus Pai. E nós observamos que os discípulos, eles saíram. E o texto diz que eles acharam aquele homem. Eles foram até a casa e agora eles preparam. O texto diz no versículo de número 12: então ele vos apresentará um cenáculo mobilado, ou seja, preparado, e fazeis os preparativos.
preparativo, ou seja, precisava estar tudo em ordem, tudo preparado. É como na ceia aqui nesta noite. Está a mesa posta, está tudo preparado, está tudo organizado para o momento. Agora, o texto nos apresenta algo interessante. Estão saindo de uma transição da Páscoa para uma nova aliança, para um novo pacto, que é a ceia. E o que tinha na Páscoa do Antigo Testamento, apresentado por Jesus, quando Jesus cita a Páscoa de Êxodo capítulo 12, ali tem um cordeiro sem mancha, sem defeito. O cordeiro era morto e o sangue agora é colocado nos umbrais das portas. Havia alguns elementos que era necessário para a Páscoa. Mas quando nós olhamos diante desse texto, a partir do versículo 14, estava tudo preparado, está tudo organizado. O texto diz que agora a hora é chegada, o momento é oportuno, ou seja, você veio neste culto de ceia, está tudo preparado, está tudo organizado. E eu quero dizer que há um desejo de Jesus, que você venha estar aqui como você está. Aleluia, aqueles que estão aqui vieram com desejo de participar. Jesus esperava por você aqui nesta noite. Daqui a pouco nós vamos estar participando da ceia, deste alimento espiritual. E eu quero dizer, eu quero que você pense comigo, não é mais a multidão que seguia Jesus. Não é mais aquela multidão que estava comendo os pães e peixes. Agora Jesus reserva um momento para os 12. Um momento oportuno para aqueles 12 discípulos. Aqueles 12 que iam se tornar apóstolos. Estar agora participando da ceia. E o que me chama a atenção é que Jesus tem desejo, Jesus tem vontade. Você tem desejo quando se passa, aleluia, 20, 30 dias, porque o nosso costume da Assembleia de Deus é participar da ceia uma vez por mês, e você tem prazer de estar aqui nesta ceia, nesta noite. Levante as tuas mãos, você que tem desejo, que tem vontade, que abre mão de qualquer tipo de situações, de outro convite, de outra oportunidade para estar aqui nesta noite. Jesus, aleluia, preparou para nós um banquete espiritual para que nós venhamos estar participando aqui nesta noite. E o que me chama a atenção, pastor Jackson, é que diante desse texto estão os 12. E Jesus conhece cada um deles. Jesus conhece o temperamento de cada um deles. Jesus conhece a maneira como eles se comportam. Mas Jesus, ele recebe eles na mesa. Porque mesa fala de comunhão. Mesa fala de intimidade. Mesa fala de responsabilidade. Mesa é altar. E nós observamos que estão todos na mesa. E naquele momento que Jesus está na mesa e os 12 discípulos estão na mesa, Jesus sabe que Pedro ia negar. Jesus sabe que Judas ia lhe trair. Jesus sabe que no momento da perseguição, os 9
ia desprezar e ia deixá-lo. Mas Jesus não abre mão deles, para que eles estivessem na mesa. Porque o texto apresenta que Jesus amou eles até o fim. Estava terminando o ministério. Jesus havia investido neles durante 3 anos. E aqui Jesus está dando uma lição pedagógica. Jesus está querendo que eles viessem compreender algo mais profundo. Jesus está aqui passando algo para que eles não ficassem apenas na teoria, mas que ele praticasse aquilo qual Jesus estava passando para eles. E observe o texto. Quando nós lemos em João capítulo 15, do versículo 12, e o versículo de número 13 diz assim, olha o que Jesus está dizendo, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos, assim como eu vos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, vertical, e amar o próximo como a ti mesmo. Quando nós olhamos para isso, Jesus está falando algo sério. Jesus está falando algo sobre amor. O amor não pode ser fingido. O amor tem que ser verdadeiro. E quando Jesus está se referindo do amor, ele mesmo é o amor. Porque a Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, o Pai. Amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Não tem como compreender o tamanho, a dimensão deste amor. Não tem como nós compreender a dimensão deste amor, porque ele amou a todos. Ele deu a sua vida em resgate para salvar a todos. E quando nós observamos Romanos capítulo 5, versículo 8, me chama a atenção ainda o texto dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco, porque sendo ainda pecadores, antes de você ter um relacionamento, um conhecimento, diante de uma linguagem teológica, aceitar Jesus, ou melhor, Jesus te aceitar como filho, aonde você estava perdido, no lamaçal do pecado, escravizado pelos demônios do império da escuridão, Jesus já te amava. Quem era eu? Quem era você? Quem era nós? Estávamos distante de Deus, estávamos afastados diante dos nossos pecados, imundícias, nós estávamos distante, aleluia, de Deus, mas Deus prova o seu amor, sendo ainda nós pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. E esse é o motivo de você estar aqui nesta noite, participando daqui a pouco da ceia.
de você olhar para este irmão, para esta irmã. Talvez ele não conheça a tua vida, não conheça a tua história, mas Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua história, Deus conhece quem foi você, quem você é hoje. E eu quero dizer, aleluia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, aqueles que hoje estão justificados em Cristo, e agora mesmo sendo falhos, sendo pecadores, sendo errôneos, nós temos um advogado diante de Deus Pai, que intercede por nós, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E diante deste texto, eu começo a observar algo interessante, ainda em Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Paulo, expressando aos crentes de Roma, ele diz algo profundo, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? E observe, esse Cristo, ele abriu mão do céu, de ser adorado pelos querubins, pelos serafins. Este Cristo, ele agora, um corpo preparado já estava preparado para ele. E ele agora, através do Espírito Santo, nasce de uma virgem chamada Maria. E no acesso legal da lei, entra no mundo pelo nascimento. Mas ele sempre existiu. E agora ele assume a forma humana. E ele sabe o que é dor, ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é angústia. E quando eu vejo esse texto, eu fico pensando uma coisa. Mente de pregador, de pastor, mas de pregador. Ele se diz, abre mão, e ele nasce numa manjedoura. É criado, precisa ser amamentado no seio de uma mulher, se submete, porque desde o seu nascimento ele é perseguido, porque Herodes diz, nasceu o rei dos judeus. E há uma perseguição. E durante o ministério de Jesus, nenhum dos seus irmãos acreditava nele. E quando ele realizou o milagre, alguém disse, pastor Antônio, o senhor conhece profundamente os pastores que aqui estão, que até disseram que ele fazia milagre por espírito de Beelzebul. Mas ele sabia que veio de Deus e que ele era o próprio Deus. Mas quando eu vejo esse texto, o que me chama a atenção é que ele abre mão das suas prerrogativas, assume a forma de servo e vem. E quando ele vem, o texto diz que terminando o seu ministério, chama a minha atenção, porque Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Esse amor que talvez nós muitas vezes não temos dimensão de compreender e nunca vamos entender. Não tem como nós descrever este tamanho amor.
que ele abriu mão, ele deixou a glória pelo instante, deixou a companhia do Pai pelo instante, mas sempre em relacionamento com o Pai, mas ele estava cumprindo uma missão. Ele veio e ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por causa de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha do matadouro, porém em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você só está de pé, você só está aqui nesta noite, é por causa dele. Foi o sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço para que você estivesse aqui em comunhão, na mesa da ceia. E nesta mesa nós não podemos ter intriga, nesta mesa nós não podemos guardar rancor, nesta mesa nós não podemos ter ressentimento, nesta mesa nós não podemos ter mágoa, nesta mesa nós temos que se aproximar com o coração puro, em saber que nós dependemos dele. Aleluia. Paulo ainda diz: pelo que estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a graça que te sustenta. É este amor que se sustenta. Ainda que muitas vezes nós somos falhos, muitas vezes nós desprezamos, porque muitas vezes nós não reconhecemos verdadeiramente este amor manifestado em Cristo Jesus. Mas não é pelo seu amor, é pelo amor dele. É por causa dele. Nós éramos para estar participando da ira de Deus, mas o que ele fez na cruz apazigua a ira. É como se ele estivesse colocando a mão dizendo: Pai, eu seguro, deixa comigo, Pai. E o que eu vou fazer, filho? Eu vou estender. Olha o que eu fiz na cruz, Pai. Olha que eu paguei na cruz por ele. Eu manifesto a graça, eu manifesto o perdão, eu manifesto a reconciliação, eu manifesto, aleluia. Eu sei que ele é falho, eu sei que ele erra, mas se ele se voltar a mim e se arrepender, eu vou perdoar ele, porque a Bíblia diz: se nós confessarmos e deixarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E para encerrar, neste momento da ceia, sabe o que João diz? Do capítulo 13, ele fala de algo importante, mais sério ainda. Jesus agora, para a ceia, pastor Antônio. Para a ceia. Pode olhar o texto. Jesus para, no momento. Por quê? O Antigo Testamento apresentava um cordeiro. Só que o texto não apresenta que eles estão comendo um cordeiro. Porque agora o próprio Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, como João diz no capítulo 1, versículo 29. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Jesus agora se apresenta. E Jesus agora, sabe o que Jesus faz? Jesus pega uma bacia. Jesus agora pega água. E Jesus agora tira a túnica. Sabe o que Jesus vai fazer?
lavar pés. Lavar pés. E a questão é, o desafio maior. Porque a peça mais suja que tinha no corpo eram os pés. Porque os pés, eles usavam sandálias de couro. E na poeira que tinha na Judeia, no ambiente, impregnava nos pés. E sabe o que Jesus, o Criador, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, está na mesa, na ceia, sendo mestre e Senhor? Ele pede uma toalha, cinge as suas vestimentas, pega uma bacia e água e vai lavar os pés. Sabe o que ele faz? Permita, pastor Antônio. Ele se curva. Quem é ele? Quem é ele? Ele se inclina. E ele vai lavar os pés. E quando ele vai lavar os pés, ele sabe os pés de quem ele está lavando. Ele está lavando os pés de Pedro, que vai negar. Ele vai lavar os pés de Judas, que vai o trair. Sabe por quê? Porque na mesa, no momento que está todos reunidos e ele está fazendo esta atitude, escute isso, vocês sabem, era costume do escravo ficar na porta, não era um judeu, era um escravo, ficar na porta, e as pessoas que chegavam na casa ou numa festa, quem lavava os pés era o escravo. E agora quem que está lavando os pés? Sabe por quê? Porque Jesus sabe que nenhum deles podia lavar os pés. Sabe por quê? Porque tinha competição quem eram os maiores. Jesus sabia que havia competição dizendo quem é o maior. Aí Jesus diz assim: eu vou lavar os pés. Porque ninguém daqueles que estavam se colocar à disposição para lavar os pés. Aí Jesus diz: eu vou fazer, para que vocês aprendam que aqui é todo servo. Vocês dizem que eu sou o Senhor e mestre, na verdade ele é o Senhor. Ele é mestre e é Senhor. Aqui, advogado, administrador, engenheiro, Deus não está olhando o teu status, Deus não está olhando a tua formação, porque aqui na casa de Deus é todo servo. Porque o maior, ele lava os pés. Mas no momento que está lavando os pés, aleluia, glória a Deus, Pedro está olhando. Já estou encerrando, pastor Jacques. Pedro está olhando e diz assim: Senhor, tu há de lavar os meus pés? Não precisa. O Senhor disse: se eu não te lavar os pés, você não tem condições, rapaz. Por que lavar os pés? Santificação. Diante da caminhada, diante do serviço, diante do ofício, aquele que está incumbido da responsabilidade como líder ou como obreiro, diante das situações, ele muitas vezes
é contaminado por algumas coisas. E o que acontece? Precisa lavar os pés. E o texto diz, dentro desta visão, Jesus está apresentando santificação. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Ali chega a dizer, Senhor, me lava por inteiro. Aí o Senhor diz, não precisa, Simão. Não precisa lavar por inteiro. Você já tem a salvação. O que vocês precisam é de lavagem dos pés. Agora eu pergunto, para encerrar. Se fosse para nós estarmos fazendo a lavagem dos pés aqui, fosse colocar bacias e pessoas para lavar os pés, de quem você ia desviar para não lavar os pés? Será que tem alguém aqui, diante da mesa da comunhão, que você tem ódio, que você tem mágoa, que você tem ressentimento? Ele morreu por todos, sabendo quem era Judas, quem era Pedro, quem eram os discípulos. E o que eu quero dizer, encerrando esta mensagem, estamos prontos para servir? Estamos prontos para lavar os pés daquele que nos ofende lá no emprego? Daquele que muitas vezes no meio da família não gosta da gente? É um desafio constante, principalmente nós que somos obreiros, principalmente nós que somos irmãos e somos servos do Senhor, que aqui estamos para participar desta mesa. Porque qual é a maneira que Paulo está dizendo que nós não podemos participar de forma indigna? Porque ninguém é perfeito, Ivan. Indigno é eu saber que Ele perdoou a todos, que Ele fez o que fez por mim, e eu participar da ceia, não discernindo, não tendo consciência. E aqui, irmão, escute isso. Não é você apontar para A nem para B. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, examina-se a si mesmo. No momento que Jesus volta, já estou terminando, pastor Jackson. No momento que Jesus volta, depois de lavar os pés, Jesus volta para a mesa. E quando Jesus volta para a mesa, sabe o que Jesus faz? Jesus molha o pão na erva. E Jesus diz, um de vós há de me trair. E cada um começou a dizer, sou eu, Senhor, sou eu. E João, que encostava a cabeça no peito de Jesus, disse, sou eu, Senhor. E aí, de repente, pastor Jackson, Jesus faz um ato. E esse ato de molhar o pão, o anfitrião da casa, a pessoa mais importante, Jesus está dando bocado para ele. E quem foi? Judas. Na tradição, o bocado molhado era a honra. E quem que está servindo? Jesus. Ei, rapaz, Jesus está te dando oportunidade. O Senhor está te honrando aqui, ainda na mesa. Porque quando Jesus dá o bocado, os discípulos ficam olhando.
Jesus está honrando Judas, além dos demais. Aí Jesus diz assim: o que tem que fazer, faça depressa. Só que algo aconteceu. Os discípulos entendem que Judas é o tesoureiro. Quem sabe vai preparar alguma coisa. Mas Jesus, na sua presciência, sabe. Faça depressa. Só que o texto diz que na ceia o diabo entrou nele. No momento de comunhão, o diabo entrou. E o texto diz que aquilo que ele pretendia fazer, ele fez. Não teve arrependimento. E por não ter arrependimento, houve morte, e morte terrível. O que eu quero dizer aqui nesta noite, nós estamos na mesa da ceia. Nós sabemos o que Jesus fez por nós da cruz do Calvário. Nós não tínhamos condições de estarmos aqui, deste coral. Aleluia, destes jovens, desses adolescentes, desses obreiros estarem aqui. Nós não tínhamos condições, mas Ele, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu sacrifício, pela morte vicária de um cordeiro, nosso substituto, Ele morreu por nós, para que nós venhamos ter vida e vida com abundância. E diante desta oportunidade que nós temos, o Senhor está dando oportunidades para reconciliação aqui nesta noite. Antes de você tocar, antes de você comer, para que você não venha comer de forma indigna, tendo consciência, porque o próprio Jesus, sendo açoitado e morto, no final ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E sabe qual que é mais difícil? Jesus olha, sabendo que Judas havia o traído. Jesus chega, quando ele vai dar um sinal. Querido, eu não estou chegando perto de você e comparando você como Judas não, tá? Só um exemplo. Que eu venho mais para cá, de repente alguém pode falar: não, pastor, tá alguma coisa, né? Que é isso, tá? Então o texto diz que quando no momento que Jesus está para cumprir a palavra de Deus, Judas diz: aquele que eu beijar, deu o selo, é ele. Ali veio dar um beijo em Jesus, um ósculo santo, costume. Jesus olha para ele e chama ele de traidor? Chama ele de quê? De amigo. E o que nós lemos em 15, 12, 13 de João? Ele deu a vida pelos seus amigos. A oportunidade que Deus está te dando é para que você entenda que Deus está te sustentando, porque Ele não quer que você se perca. A vontade de Deus é que todos possam ser salvos e guardados. Se coloque de pés, em nome de Jesus. Eu encerro o meu momento e que esta palavra fica de reflexão. Eu estava lutando, batalhando, minha esposa sabe. E eu orando a Deus, Deus me deu esta mensagem, Deus me deu esta palavra. E eu não podia deixar, pastor Jacques, pastor Antônio, obreiros da casa do Senhor, de falar. Que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome. Levante as tuas mãos assim. Escute isso. Eu sou pastor de igreja, por misericórdia. Se tem alguma coisa, saia do seu lugar e procure alguém que de repente, em palavras, em atitude, em ações, te machucou, te feriu.
O momento é agora, para que você possa ter paz, com coração puro, sincero, você participar da ceia, deste alimento espiritual. Se tem alguma coisa, quem sabe até com o esposo, com a esposa, com o filho, é um momento que Deus está lhe dando de oportunidade. Algumas coisas. Na segunda-feira, minha mãe me ligou. Eu tenho 47 anos. Tem cara de 25, mas 47. Já encerrando. Minha mãe me ligou e disse assim: filho, eu estou ligando para ti. Minha mãe é cristã desde 86, pastor Antônio. E minha mãe ligou e disse assim: filho, eu estou ligando para ti. E eu quero te pedir perdão por tudo, filho. Eu fiquei assustado. Falei: mãe, mas por que a senhora está pedindo perdão? Ela disse assim: eu quero te pedir perdão, filho, por palavra, por atitude, por algumas coisas que de repente eu fiz sem querer, sem imaginar. De repente eu te feri, de repente eu te machuquei. Eu quero te pedir perdão. Eu falei para minha mãe: mãe, me perdoa também. Cheguei para minha esposa, falei: meu amor, me perdoe. Às vezes palavra, atitude, sabe por quê? Porque nós precisamos continuar sendo bênção. Muitas vezes sem querer nós machucamos quem nós amamos, quem nós queremos bem. Muitas vezes numa atitude, muitas vezes numa palavra. E muitas vezes isso bloqueia no mundo espiritual uma bênção, algo acontecer. Que nós, irmãos, venhamos ter essa comunhão. Quem tem conhecimento na parte elétrica sabe, existe uma lei. Um fio desconectado pode fazer o quê? Uma lâmpada não acender. Não é verdade? O que precisa? Precisa ter conexão. Nós somos o corpo de Cristo, somos um membro do corpo de Cristo. E nós precisamos estar ligados com a cabeça para que o corpo venha funcionar de forma saudável para a glória de Deus. Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, a Tua palavra foi pregada. Reconhecemos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui como igreja. Ó Deus, não temos mérito algum, mas o mérito é do Senhor, que deu a sua vida por nós. Quantas vezes falhamos, erramos, deixamos de cumprir, porque muitas vezes somos falhos, mas o Senhor é fiel e o Senhor cumpre a sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor manifestado em nossas vidas, a tua graça, o poder do teu Espírito Santo em nos ajudar na caminhada, a prosseguir, a vencer as tentações, o pecado que tão de perto nos rodeia, tentando nos levar à escravidão, mas através do teu sangue, assim como Martinho Lutero foi acusado pelo diabo de tantos pecados que havia cometido, mas lá embaixo ele disse: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado, e através desse sangue nós somos livres, nós somos perdoados, nós somos restaurados, nós somos purificados quando nós confessamos e deixamos para a glória de Deus. Amém.